Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade aos trabalhos com a mesa de debate Desigualdade Social, Poder e Sistema de Justiça, Assujeitamentos e Resistências. Chamamos para compor a mesa os convidados e convidadas Maria Cristina Vicentim. Doutora Maria é professora, doutora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC. Coordena o Núcleo de Pesquisas Lógicas Institucionais e Coletivas com foco nas linhas Saúde Mental, Justiça e Direitos Humanos, Psicologia, Justiça e Infância e Adolescência. Supervisora Clínico Institucional de Serviços de Saúde, Assistência, Justiça e Redes Intersetoriais. Consultora para Políticas Públicas da Infância e Adolescência. Membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Direitos da Infância e da Adolescência. Dr. Flávio Américo Fraceto, defensor público do Estado de São Paulo, graduado em Direito pela USP e em Psicologia pela Universidade de São Marcos. Mestre em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Tem experiência no campo do direito da criança e do adolescente, especialmente nas áreas de medidas socioeducativas, medidas de proteção e tutela de direitos individuais e coletivos, acolhimento institucional, avaliação psicológica aplicada à justiça da infância e juventude, saúde mental e regime jurídico das internações psiquiátricas. Doutora Luciana Gross Cunha, mestre e doutora em Ciência Política pela USP, professora da Escola de Direito de São Paulo, da FGV. Foi membro do Conselho da Ouvidoria das Defensorias de São Paulo, responsável pelo Índice de Confiança na Justiça Brasileira, ICJ Brasil, que analisa a percepção da população sobre o judiciário e sobre o respeito às leis no país. Também realiza pesquisas sobre administração e acesso à justiça. Para presidir a mesa, Melina, com a palavra. Boa tarde a todas e todos, novamente. Por conta do nosso pequeno atraso, eu já vou passar a palavra, então, para Maria Cristina Vicentim, para começar os trabalhos dessa mesa. Semana que estava me sentindo muito sozinha. Bom, boa tarde a todos e todas. Nada de solidão, né? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite, mencionando aqui a Melina, mas agradecer a IDEP, a todos os colegas que organizaram, né, as atividades, dizer da alegria de estar aqui nesse evento, que, a meu ver, testemunha a vigorosa e importante construção coletiva que os profissionais da Defensoria vêm fazendo, né, como os cadernos e os congressos têm, né, evidenciado, e também, né, com o apoio da escola, como uma política de educação permanente. Então, dizer, né, que vocês têm feito, né, a afirmação, né, nessa construção, a afirmação da interdisciplinaridade, né, na Defensoria Pública. Eu considero que a interdisciplinaridade, assim como a intersetorialidade, se afirmam como exercício de democratização da produção do conhecimento. Entendo também que a efetuação, né, desse trabalho inter, em processos de trabalho, em práticas de atenção, são condição para a produção do que eu entendo como dimensão pública das políticas, né? Então, dizendo de outro modo, sem processos de trabalho que sejam eles mesmos um exercício de produção de grupalidade, de coletivo e de construção do comum, a dimensão pública que né, caracteriza o trabalho da Defensoria e do conjunto das políticas públicas não se realiza. Estamos em tempos sombrios, né, de ataques e desmonte de conquistas cidadãs, especialmente daquelas que configuram um conjunto de direitos sociais. A esses ataques somam-se as já persistentes situações de violação de direitos e de cidadania negativa que encontramos em nosso país.
Para esses tempos, eu também creio que este encontro é ele mesmo a pista dos modos de resistência e do não assujeitamento. Ocupar os espaços, produzir lugares de encontro, de pensamento, ocupar o presente, estar à altura dos acontecimentos que nos desafiam a lutar juntos, a lutar diferente, a lutar com inteligência, a sustentar a construção do comum, produzindo potência, são desafios que todos temos vivido, né, em nosso país. Até porque um certo tipo de poder vigente quer nos separar de nossa força, nos inculcar tristeza, medo e, sobretudo, a sensação de impotência. Por isso é tempo também de experimentar novas formas de organização, de auto-organização, de sociabilidade, de dissidência. Por isso, cumprimento de novo a todos que organizaram o encontro, porque se cria, né, essa condição, né, aqui, e ressalto também o caráter de abertura à ação coletiva que está no título do evento, que convida a uma multiplicidade de ações, né, incluindo as ações, não só o interdisciplinar, mas o intersetorial. A seletividade, então, é um tema amplo, estava conversando, né, com o Flávio, foi difícil fazer um recorte, né, então tentei aqui um caminho, vamos ver. O tema que toca, né, desigualdade social, sistema de justiça e poder. A seletividade penal, as formas desiguais de punir, as formas desiguais de acesso à justiça, a cultura do privilégio e do favor, em contraposição à do direito, a criminalização das lutas e movimentos populares, são algumas, entre outras tantas situações, que evidenciam alianças e composições entre manutenção da desigualdade social e sistema de justiça. Tais situações já têm mostrado em nosso país sua face brutal, com possibilidade de intensificações, né, nesse contexto. Se tomamos o encarceramento alucinante que vivemos, né, no país como um exemplo do campo problemático entre desigualdade social, sistema de justiça e poder, podemos recolocar uma questão que, a meu ver, foi muito bem formulada por Foucault, não só por ele, mas também por ele, sobre a eficácia das prisões, a de que parte do seu sucesso a de fazer uma gestão dos ilegalismos, né, por meio da noção de delinquência, da delinquência, ou seja, ao privilegiar a estratégia da individualização e da patologização de alguns ilegalismos, faz-se a separação entre crime, ato infracional, e as lutas, as contestações, as demandas populares, né? Um pouco que eu me dediquei a pensar com a história das rebeliões, né? A criminalização das rebeliões rouba, né, de certo modo, boa parte do seu sentido de contestação e de revolta. Não se trata de dizer, obviamente, que todo crime é imediatamente político, mas não podemos deixar de problematizar as relações entre crime e condições de exploração do capitalismo e entre prisão e modos de gestão dos despossuídos do capitalismo globalizado. Um outro exemplo muito presente nas práticas profissionais do sistema de justiça é a que se vê na forma abusiva de criminalização do modo de vida de pessoas pobres. Acho que muitos de vocês conhecem isso, né, e discutem isso nas suas práticas, quando pobreza se mistura às noções de risco e negligência, acionando um imaginário estigmatizante sobre as famílias. Os parâmetros de normalidade que orientam muitas vezes o sistema de justiça não apenas desconhecem outras formas de vida, mas as desqualificam, produzindo um reducionismo das leituras que se fazem dessa situação e muitas vezes desconsiderando qualquer possibilidade de diálogo e de inclusão, né, dos modos de vida desses setores sociais que são objeto dessas ditas formas de proteção. Nesses dois exemplos, estamos indo? Está muito rápido? Não. Nesses dois exemplos, não é difícil perceber que o poder que o sistema de justiça aciona se funda na ideia da lei em sua dimensão soberana e na obediência à lei como resposta social esperada. Ao contrário, também aqui uma pista do Foucault, precisamos pensar esse tipo de poder numa outra chave analítica,
dominação, sujeição. Todavia, temos que lembrar que nada disso é natural e que é possível pensar outras maneiras de luta e de experiência em relação ao conflito, ao dissenso e à produção de justiça. A abertura à pluralidade de leituras possíveis que a forma interdisciplinar e intersetorial pode acionar, mas não só elas, né? Para a construção de propostas de intervenção e os dissensos que essa pluralidade pode suscitar em relação aos discursos hegemônicos, poderiam criar novos territórios, novos debates e, com eles, novas práticas. Ou seja, a possibilidade de discutir o contexto em que são produzidos os conflitos, assim como as condições de produção das demandas para o sistema de justiça, criam condições para que essas relações não sejam naturalizadas ou que os encaminhamentos não adotem pacotes universais, protocolos universais, independentemente das condições particulares de cada sujeito, de cada família, de cada situação. Ou ainda que não reproduzamos a desigualdade na forma da delimitação de quem está dentro ou fora da norma do humano. Tal atenção à singularização das situações e à análise dos modos de produção da demanda por justiça torna-se, então, uma via muito potente de problematização, principalmente quando vivemos o que muitos estudiosos têm chamado de judicialização da vida, quando o domínio jurídico se torna a instância mediadora do viver, capilarizando a função do tribunal às diversas esferas do cotidiano, que vemos no extenso denuncismo, no clamor por lei e ordem também. De fato, vivemos um momento em que um clamor aparentemente popular tem reproduzido no campo social uma lógica prisional, na qual a possibilidade de suportar o conflito ou de ter uma postura ética baseada na responsabilidade dos atores envolvidos e na corresponsabilização é constantemente recusada, temida, impedida de se manifestar. Sabemos que esse clamor pela solução criminalizante do conflito social age na direção do esvaziamento e empobrecimento do coletivo e torna limitadas as possibilidades de acordos, estratégias, negociações ou outros modos de lidar com a conflitividade. Coincido com um diagnóstico que muitos têm feito, né, sobre, vamos dizer, não tanto no caso aqui do nosso país, com as tensões do debate ideológico, as posições, né, ultraconservadoras que têm sido pautadas, mas principalmente com a produção de um regime afetivo de envenenamento da socialidade, né, de um regime de ódio que tem regido as reações de muitos diante de situações de conflito, dificuldade, que se expressam em certos, né, microfascismos da vida cotidiana, na forma de práticas autoritárias e intolerantes. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem, né, pensado, que um dos nossos verdadeiros problemas hoje é a cristalização no medo, né, a transformação do medo em outros afetos tristes, como o ódio vingativo, a perda da capacidade de se revoltar, a perda da capacidade de luta em favor de uma vida vivida a partir da obediência e da submissão, que é o tema que vocês nos convidaram também a trabalhar, o subtítulo, né? Sabemos que o fascismo não teria sido possível caso as funções de repressão, controle e polícia não tivessem se capilarizado no campo social em formas muito moleculares, né, de repressão e de assujeitamento, em redes invisíveis de subjetivação moral. Tal capilarização e molecularização, que também, né, Foucault nos deu muitas pistas sobre isso, ela é parte da construção de uma rede de controle, né, dos indivíduos e de suas virtualidades desde a modernidade, engajando, além do sistema de justiça, além da justiça, uma série de outros poderes, polícia, e uma rede de instituições, como as nossas redes também psicossociais, né, psiquiátricas, criminológicas. Aqui temos uma rede, né, interdisciplinar, porém rede fria, que pretende fixar os indivíduos em um aparelho de normalização e produção, ligar, né, sujeitos a um processo de formação ou de correção. Mas como também nos ensinou Foucault, porque capilarizado e difuso, o poder não é um exercício de domínio absoluto,
mas é uma relação de força, sempre móvel, que comporta sempre uma dose de jogo e margens de indeterminação e, portanto, de reversibilidade. Já contamos no Brasil com uma reflexão consistente sobre a prática profissional no sistema de justiça, especialmente no campo psicossocial, que é o campo que eu habito, né? Eu, enfim, sou da psicologia, principalmente a partir da década de 1980, quando se intensifica a discussão sobre direitos humanos e cidadania. Trata-se de um saber fazer profissional muito atento aos perigos e demandas de caráter instrumental que rondam as práticas psicossociais na forma de tecnologias coercitivas, normalizadoras, da definição de padrões de normalidade e anormalidade, da psicologização das questões sociais e da reprodução das desigualdades na forma das violências técnicas, suaves, brandas, como dizia Franco Basaglia, né? Tais perspectivas críticas têm possibilitado a emergência de novos modos de saber fazer no sistema de justiça que recusam os reducionismos, a fragmentação e a parcialização do conhecimento. São modos de fazer menos disciplinares e mais desdisciplinares, ou mesmo indisciplinados. Toma aqui uma referência ao trabalho da Renata, que está ali, né, sentada também, que trabalhou esse tema. A gente gosta mais de pensar, talvez não só o interdisciplinar, né, mas o indisciplinado também, porque, bom, no debate a gente pode falar disso, mas há na construção, né, das disciplinas, a gente sabe o que nos custa, né, a construção disciplinar. Então é bom também a gente não pensar só no interdisciplinar. Como já nos dizia Guattari, todos aqueles cuja profissão consiste em se interessar pelo discurso do outro estão numa encruzilhada política fundamental. As encruzilhadas são lugares potentes para a produção de desvios e de invenções. Uma de nossas formas mais reconhecidas da ideia de encruzilhada é a de rede, enquanto potência de interferência criativa e modo de estabelecimento de critérios para a tomada de decisões coletivas que apostam mais na ética dos encontros, na leitura singular dos processos, do que no conforto das razões de Estado e dos conceitos que nos potencializam como juízes de nós mesmos e dos outros. Nessa direção, o trabalho, estou aqui, né, insistindo no interdisciplinar e no intersetorial, porque acho que aí pode se afirmar uma experiência radical de reinvenção da justiça como bem público, e da rede como um jogo sempre inacabado das pactuações e do fazer democrático das políticas públicas. Desse modo, também eu acho que uma direção que nos convoca é ampliar a disponibilidade do sistema de justiça e dos atores desse campo de correrem mais riscos, né? E de aumentarem, portanto, sua margem de responsabilização. Quanto tempo? Acho que dá. Eu ia cortar um pedacinho, mas acho que vai dar. Ou seja, eu quero fazer duas observações rápidas sobre o tema da rede, porque rede, eu estou muito no campo da saúde, esse é um tema muito caro, a saúde, né? Não só, mas a saúde tem produzido certas discussões conceituais. Todos sabemos que a rede pressupõe a aposta de que uma diversidade proveniente de diversos saberes e campos de experiências permitiria ampliar a leitura de uma situação e gerar novos recursos de ação. Então, eu vou insistir nessa ideia porque acho que a gente, às vezes, trabalha, ou pode trabalhar com a ideia de rede como um sistema de referência e contra-referência. Eu vou tentar aqui me distinguir um pouco dessa ideia, né? No sentido de que a rede não é apenas uma multiplicidade ou uma heterogeneidade conectada ou articulada, que é, em geral, a ideia de um sistema de referência ou de organização de fluxos. É necessário incluir na rede a perspectiva da produção de sociabilidade, da energia antropológica dos laços sociais. Essa aqui é uma ideia de um dos autores da saúde, que é o Ricardo Teixeira, que eu acho bem interessante. Conexões e agenciamentos, plano das relações quentes, porque caso contrário temos vínculos ou relações sem consistência e sem potência. É no agenciamento,
na conexão que somos levados a diferir e a compor, né? Então também aí é um campo de produção de diferenças, não só, né, de convergências, é bastante interessante. É necessário, além disso, não basta que tenhamos redes de sociabilidade para suscitar uma dimensão coletiva. Se não incluirmos na própria rede os efeitos concretos que as intervenções vão provocando, de modo a poder pensar as direções que vão se produzindo, se não incluirmos na rede a análise dos seus efeitos, podemos produzir multiplicidade sem sentido, produzindo às vezes até uma certa dispersão. É na experiência de contração de um coletivo, de invenção de um coletivo, né, que se exercita o engajamento comum, né, na existência daqueles com quem a gente também está trabalhando. Portanto, modo pelo qual a gente pode assumir compromissos crescentes com essas existências. Ou seja, eu estou aqui defendendo a ideia, né, do público, da dimensão pública, como uma experiência concreta dos coletivos que podem conferir às políticas uma permanente dinâmica de criação e singularização. Quando, então, os dispositivos interdisciplinares, intersetoriais, podem constituir não os efeitos frios do controle da gestão das vidas, mas afirmar os dissensos e também, né, vamos dizer, se desviar dos discursos e das formas hegemônicas de gestão ali, de governo das vidas, né? Me lembrei, então queria só concluir dizendo que, obviamente, isso não é nenhuma... A gente já tem, né, acho que eu não pude ver os trabalhos que vocês apresentaram, mas eu tenho convivido, né, em diversas oportunidades com profissionais da Defensoria, num diálogo bastante, né, assim, de bastante tempo, em que eu percebo, né, e vejo essa potência inventiva e provocativa e de interferência, né, criativa e no campo da política pública, e acho que a gente vê isso em diversos outros movimentos também no campo do direito. Eu me lembrei de todos aqueles que afirmam, né, uma posição democrática e que diagnosticam as limitações da própria cultura legalista na formação dos atores, né, do sistema de justiça e os obstáculos corporativos ao cumprimento mais politizado de sua função social. E aqueles que se organizam, né, para pensar o direito na sua, vamos dizer, tomando aqui a ideia da Nath, né, como invenção permanente de direitos, né, como direito a ter direitos, e direito como invenção. Então, acho que é um pouco isso que eu queria trazer e fico aí à disposição para o diálogo. Obrigada. Cristina, eu agradeço muito a fala, a participação, né, por ter aceitado mais um dos convites, né. A professora Maria Cristina tem sido uma parceira muito importante da Defensoria de São Paulo, inclusive para trazer um arejamento, né, na discussão de casos com as equipes, com defensores, assistentes sociais, psicólogas, e tem contribuído muito com a nossa caminhada indisciplinada. Eu tive o prazer de tê-la na minha banca de mestrado e as pessoas, mas você não é assistente social? Né? Sou, e eu tive o prazer de ter uma banca interdisciplinar. Acho que depois do debate a gente pode fazer alguns comentários, eu tenho umas perguntas e agora eu passo imediatamente.